Nós saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. É com alegria que estamos aqui nesta manhã de festa espiritual. Teremos aí o batismo dos queridos irmãos Marcelo e Cláudia. São as primícias do Senhor aqui da Igreja Adventista Brasileira aqui de Jacksonville. São as primícias. As primícias são santas ao Senhor. Bendito seja Deus. Este é o começo, não é? Vocês são todos bem-vindos. E antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós queremos orar. Oremos ao Senhor. Pai eterno, estamos na Tua presença, em busca da Tua face, querendo ver os Teus olhos e ouvir a Tua voz. Queremos uma intimidade contigo de pai e de filhos. Queremos sentir o teu abraço, o teu amor e queremos ter a presença do Espírito Santo aqui conosco. Derrama sobre nós o Espírito Santo e que os teus anjos estejam aqui conosco também. Em nome de Jesus. Amém. Você não está sozinho. Você tem esse sentimento de que você está sozinho, abandonado, esquecido? Eu quero dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus olha para você com muito amor e Deus cuida de você como se você fosse o único que Ele tem para cuidar nesse mundo. O único. E eu gosto muito do texto que está em Deuteronômio capítulo 32. Abra sua Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 32, onde fala do cuidado que Deus tem por você. Deuteronômio capítulo 32 é o último sermão de Moisés. Foram as últimas palavras de Moisés para o povo de Deus. Antes de Moisés subir no monte, e onde ele descansaria, Deus disse que ele subiria ao monte para ali morrer. Então foram as últimas palavras de Moisés. Mas vejam que as palavras de Moisés não foram de desânimo. Vejam só as palavras de Deuteronômio capítulo 32, o verso 3. Verso 3. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Justo e reto é Deus. E agora vejam o verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. O povo, você e eu, somos o povo de Deus, somos a porção do Senhor. Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto. Lembram-se vocês quando Deus encontrou Jacó fugindo de Esaú? Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Isso me fala muito ao coração, que Deus cuida de você como a menina do seu olho. Queridos, longe de estarmos sozinhos, longe de estarmos esquecidos, longe de nos sentirmos abandonados, você esteja aqui ou esteja no Brasil, em qualquer lugar, você é a menina dos olhos de Deus. E agora o verso 11 diz: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus é comparado aqui à águia que desperta o seu ninho e se move sobre o ninho, se move sobre os seus filhotes, estendendo sobre eles as suas asas. Deus estende sobre você as suas asas. Deus cuida de você como a águia cuida dos seus filhotinhos.
Mas lembre-se também que a águia coloca os seus filhotes sobre as asas e sai voando com eles e solta-os para que aprendam a voar sozinhos. E quando ela percebe que eles não estão conseguindo, ela voa por baixo deles para que eles se apoiem aonde? Para que eles se apoiem nas suas asas. Deus cuida daqueles que são seus. Queridos, a nossa vida é uma vida entrelaçada com Deus, com os anjos e com os homens. Homens, anjos e Deus. A nossa vida é uma vida entrelaçada de Deus, dos anjos, porque Deus atua através dos anjos. Deus falou com Maria, agraciada, bendita entre as mulheres. Deus anunciou através de um anjo a Maria que o ser que ia nascer dela seria o Filho do Altíssimo. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus falou com Maria através de um anjo. Deus falou com José através de um anjo, quando José estava tentando abandonar Maria, secretamente, porque ela estava grávida. O anjo falou com José dizendo: não a deixe, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Deus falou com José quando Herodes tentava tirar a vida de Jesus. Deus falou para José: fuja, é hora de você fugir para o Egito. Veja, queridos, Deus usa anjos poderosos. Deus falou com os pastores que estavam no rebanho: é isso que eu vos trago, novas de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Deus fala através dos anjos. Deus cuida de você através dos anjos. Deus é como a águia que se move sobre os seus filhos, cuidando deles. Você sente este cuidado, este amor de Deus por você? A vida de Pedro foi uma vida marcada e entrelaçada pela presença dos anjos. A vida de Paulo, a vida de Daniel, a vida de João. Queridos, a minha vida também tem sido uma vida marcada pela presença do meu anjo. Eu já ouvi 2 vezes, quando eu tinha 15 anos de idade, de 14 para 15 anos de idade, eu ouvi 2 vezes. Você também tem um anjo do Senhor que se acampa ao seu redor e o livra e o protege. Esta cena, esta imagem da águia colocando as suas asas sobre e se movendo sobre os seus filhotinhos, representa o cuidado que Deus tem por você. Por isso ele usa os anjos. Em Salmos 34, verso 7, abra sua Bíblia. Em Salmos 34 e o verso 7, diz assim: que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É o anjo do Senhor. O anjo do Senhor visitou uma jovem de 28 anos que vivia no país Laos. Ela era uma jovem budista. O nome dela era Supapone. Não esqueçam esse nome, Supapone. Ela era budista, ela estava com câncer, estava doente, e uma noite o anjo do Senhor apareceu para ela e contou para ela a história de Jesus. E falou para ela que ela tinha que vir para os Estados Unidos para aprender mais de Jesus. E ela veio. E ela encontrou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela recebeu os estudos bíblicos. E ela foi batizada. E ela disse que quando ela estava dentro do tanque batismal, sendo batizada pelo pastor, ela viu lá no fundo da igreja o anjo dela em pé, batendo palmas de alegria pelo batismo de Supapone. Queridos, Deus entrelaçou a nossa vida com a presença de anjos, o anjo da guarda, aquele que cuida de você desde o seu nascimento até a sua morte, o anjo que vai saudar você, se você morrer,
no dia da ressurreição, o anjo vai ser o primeiro a te saudar. E ele vai aparecer para você na volta de Jesus, dizer: eu sou o seu anjo. E você poderá ouvir histórias que você jamais ouviu, de como ele protegeu você, como ele cuidou de você. Queridos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 14, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 1 e o verso 14, falando dos anjos, a Bíblia diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores que trabalham para cuidar de você. Você não está sozinho, você não está esquecido, você não está abandonado. E tenha certeza, Marcelo e Cláudia, o anjo, porque são dois anjos, né? Cada um tem um anjo, ele estará também batendo palmas de alegria ao vocês descerem as águas batismais. Não temos nada a temer. Romanos capítulo 8, verso 31, leia, Romanos capítulo 8 e o verso 31, aqui nós lemos: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que você tem a temer? Nada. A Bíblia diz que um só anjo é poderoso para matar todos os primogênitos do Egito. Lembram-se? Um só anjo tirou a vida de todos os primogênitos do Egito e poupou a vida de todos os primogênitos de Israel. Um só anjo. A Bíblia diz que um só anjo destruiu um exército chamado exército assírio, onde morreram 185 mil soldados, e protegeu Jerusalém, protegeu o rei Ezequias, protegeu o povo de Israel. Abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 37. Veja só como Deus cuida de você, como Deus ouve as suas orações. E o que mais chamou a atenção aqui na experiência de Ezequias com Deus foi quando ele, em oração, colocou diante de Deus a sua carta. Era uma carta de afrontas contra o Deus de Israel, uma carta enviada pelo Senaqueribe, rei dos assírios, afrontando o Deus de Israel. E o rei Ezequias ajoelhou-se na frente de Deus e colocou na frente de Deus a carta. Olha aqui, tudo o que ele está falando do Senhor Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Leia comigo agora Isaías 37. Vamos ver o verso 14. Verso 14. Todos acharam? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. O que é que Ezequias fez? Colocou as ameaçadoras e afrontadoras cartas do rei Senaqueribe diante do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Nós temos que trazer nossos problemas diante do Senhor. Ontem a minha esposa leu para mim esse texto no ano bíblico dela, e ela começou a ler para mim e eu vi que ela estava chorando ao ler esse texto. Nós temos que aprender a colocar diante do Senhor nossos problemas, nossas angústias, nossos pedidos, nossas intercessões. Você tem que escrever isso, você tem que colocar diante do Senhor. Queridos, isto é poderoso. Foi o que Ezequias fez. Vejam agora o verso 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Quando você ora, vocês imaginam o rei Ezequias orando em silêncio, só na mente, ou você acha que ele orou audivelmente? Quando você lê aqui, quando você lê a oração, essa oração não estaria aqui se ela tivesse sido feita somente aonde? No pensamento.
Ela está escrita aqui, porque ele não pensou somente, ele falou com a boca. Ele falou audivelmente. É bom quando nossa boca fala e os nossos ouvidos ouvem o que a nossa boca está falando, porque isso confirma, nos fortalece. Nós temos que aprender a fazer orações audíveis. Nós temos que fazer orações chorando, nós temos que fazer orações cantando, nós temos que fazer orações desabafando, nós temos que fazer orações desafiando Deus, porque esta foi uma oração de desafio. Em outras palavras, Ezequias estava dizendo: eu quero ver agora, Senhor, porque Tu és Deus, e os outros deuses destas nações que o rei da Síria derrotou não eram deuses. Eram deuses de barro, de pau, de metal, não eram nada. Mas Tu és Deus de verdade, Criador dos céus e da terra. E agora Ele está te afrontando. E eu estou trazendo dentro do Senhor a carta das afrontas, para que o Senhor haja. Veja só: ó Senhor. E agora o verso 17: inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Só existe um Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram. Por que o rei da Síria jogou no fogo os outros deuses? Porque não eram deuses, serão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. E agora o verso 20, veja o desafio, verso 20: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Queridos, nós temos que expressar esta confiança no Deus que nós adoramos, no Deus que envia anjos para que cuidem de cada um de nós. E veja a resposta que Deus deu. Agora pode ler o verso 36. Então saiu, o verso 36 do capítulo 37 de Isaías: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Você já pensou no poder de um anjo? Deus não precisa de um exército, irmãos. Deus não precisa de um exército. Um só anjo destruiu todo o exército assírio, 185.000 homens. E Senaqueribe fugiu de volta para sua cidade capital, Nínive. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Nínive, 2 filhos dele o mataram. Ali acabou a vida de Senaqueribe. Mas o Deus de Israel está vivo hoje. Deus tem o Israel hoje. Você é chamado para pertencer ao Israel de Deus. Você, Marcelo e Cláudia, estão sendo alistados. Seus nomes estão entrando na lista dos israelitas, do Israel espiritual, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, Deus entrelaçou nossa vida com anjos. O anjo é uma forma de Deus falar para você: eu existo, eu te amo, eu cuido de você. E tem gente que não acredita em Deus. A forma mais fácil de acreditar em Deus é acreditando na existência dos anjos. Pessoas veem os anjos. Você já pode ter visto seus anjos? Quantas centenas de pessoas na Bíblia são contadas aqui que viram um anjo, conversaram com o anjo? E agora eu quero contar para vocês a história de Catarragoso. Catarragoso é um nome que você nunca mais vai esquecer, porque você nunca viu esse nome. Catarragoso quer dizer sem as redes do diabo. Este é o significado do nome Catarragoso. Porque quando o Catarragoso estava para nascer, o papai dele era o chefe Tatagu. Tatagu era um chefe pagão, lá nas Ilhas Salomão. Um chefe pagão que tinha adoração aos demônios e faziam muito mal, violentos. Mas por volta do ano de 1900,
o chefe Tatagu começou a se sentir mal com o paganismo. Ele começou a se sentir mal com aquelas práticas pagãs. E queridos, a sua esposa estava esperando um baby. E o costume pagão era quando uma criança ia nascer, eles pegavam as redes, os pescadores pegavam suas redes e iam para o rio e jogavam as redes com a ajuda dos espíritos maus para fazer o arrastão do diabo. O arrastão do diabo. Em comemoração, eles pegavam os peixes e iam fazer uma festa pagã. Interessante que o chefe Tatagu falou: olha, eu não estou me sentindo bem com estas cerimônias pagãs mais, eu não quero mais fazer isso. E essa criança vai nascer, mas eu não quero o arrastão do diabo. Eu não vou com vocês para esta pescaria. E os homens desobedientes falaram: mas nós vamos. E eles foram. E Tatagu não quis participar. Queridos, a criança nasceu, era um menino, e ele deu o nome de Catarragoso, ou seja, sem as redes do diabo. Isso foi em 1902. Em 1914, 12 anos depois, chegou nas Ilhas Salomão um missionário, um capitão missionário adventista, Jones, capitão Jones, chegou ali em 1914, ou seja, em 1914, Catarragoso estava com 12 anos de idade. E o capitão Jones fundou uma escola missionária ali, nas Ilhas Salomão, e o papai de Catarragoso colocou ele para estudar na escola do missionário. E ali ele aprendeu inglês, ali ele aprendeu a datilografia, escrever a máquina, e ele foi crescendo e se tornou secretário do missionário, e se tornou pastor adventista. Quando surgiu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e os exércitos invadiram as Ilhas de Salomão e fizeram das Ilhas de Salomão um trampolim para invadir a Austrália, ali, nas Ilhas de Salomão, todos os missionários que não eram nativos foram mandados de volta para sua terra natal. E Catarragoso ficou ali, foi nomeado pela igreja adventista para ser o líder da igreja naquelas Ilhas Salomão. E ele preparou grupos de enfermeiros padioleiros, preparou homens como primeiros socorristas para salvar vidas, não para tirar vidas. E eles conseguiram salvar mais de 200 pessoas. Então existia agora nas Ilhas Salomão um destacamento, um pelotão do exército, e tinha ali um comandante. E um dia o comandante disse para Catarragoso fazer algumas coisas, e Catarragoso disse: olha, a minha consciência não permite que eu faça isso. Eu não vou obedecer estas ordens. E o comandante, irado, pegou o revólver e bateu na cabeça dele várias vezes, e ele desmaiou, ficou inconsciente. Depois que ele recobrou os sentidos, o comandante mandou que as suas mãos fossem amarradas e ele fosse levado até uma árvore e colocado de frente para a árvore diante de um pelotão de fuzilamento. Você vai morrer pela desobediência. E todos os homens pegaram seus fuzis e apontaram para Catarragoso. E o comandante disse: eu vou contar até 3. No 3 vocês atiram. E o comandante disse: 1, 2. E a voz dele não saía para dizer o 3. Aí ele disse: vamos tentar de novo. E o comandante, pela segunda vez, disse: 1, 2. Mas a voz não saía. É como que um anjo estivesse ali tapando a boca do comandante para não falar 3. Na realidade, ele ficou 2 dias mudo. O comandante ficou 2 dias mudo. Já que não conseguiam matar, então o comandante mandou Catarragoso ser preso. E ele foi preso junto com seu amigo Ludi. Ludi, o amigo de Catarragoso, presos.
Agora, em todas as ilhas Salomão existiam cerca de 300 adventistas. E a notícia se espalhou. Catarragoso estava preso e estava sofrendo ameaça de morte. E então os nativos começaram a rufar os seus tambores, rufando os seus tambores e mandando mensagens. E as mensagens que iam através dos vales e das colinas por todas as ilhas era: orem, orem, Catarragoso está preso. E naquela noite, mais de 300 adventistas dobraram os joelhos em oração. E naquela noite, um homem bem alto, um homem de grande estatura, apareceu diante de Catarragoso e de Lude, seu companheiro, com um chaveiro na mão. E este homem destravou o cadeado, este homem abriu os portões, e este ser majestoso, enorme, disse: Catarragoso e Lude, sigam-me. E eles o seguiram. E esse homem os tirou da prisão e os levou até a praia. E lá na praia estava uma canoa. E ele disse: vocês entrem na canoa e vão embora. E eles entraram na canoa. E quando olharam para trás para agradecer o homem, não existia ninguém mais ali. Queridos, quem era aquele homem de grande estatura, com um chaveiro cheio de chaves, que abriu os portões, destravou os cadeados? O anjo do Senhor. Um dia perguntaram para Catarragoso o que teria acontecido se naquele dia ele tivesse sido morto. Ele disse: eu preferia morrer a desobedecer o meu Deus. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Foi com o exército assírio, foi com Catarragoso, foi com Supapone. O anjo do Senhor aparece. E mesmo quando você não o vê, ele está aí, ao seu redor, à sua volta, cuidando de você. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu tenho certeza que hoje o anjo do Marcelo e da Cláudia estará aplaudindo a decisão deles, como fez no batismo de Supapone. O anjo do Senhor se alegra quando vê o nome de Jesus Cristo sendo exaltado, levantado. Jesus disse: quando eu for levantado, a todos eu atrairei a mim. Jesus Cristo tem esse poder de atrair as pessoas. Nós somos salvos porque Ele nos atraiu. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos salvos porque Ele já morreu por você e por mim antes de nascermos. Esta é a graça divina. Este é Deus, o Deus que cuida de você. Louvado seja Deus pela decisão preciosa do Marcelo e da Cláudia. E eu deixo aqui para você, meu querido irmão, minha querida irmã, o mesmo apelo. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Lance a sua sorte ao lado de Jesus, aquele que cuida de você, aquele que te ama e que vai voltar para buscar você e a mim, para nos levar para o céu. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado.